Você com certeza já ouviu dizer que a literatura não rima com entretenimento, que a literatura deve ser enigmática, hermética, que a literatura é o contrário dos best-sellers. Pois é, um grupo de escritores do Rio de Janeiro criou um manifesto em defesa da narrativa envolvente que cativa o leitor e que rejeita os experimentalismos. O Interlins encontrou com eles numa livraria para conhecer esse movimento, que é uma espécie de vanguardas avessas. Em literatura, entretenimento não é passatempo, é sedução pela palavra. Quem falou pela primeira vez sobre essa necessidade de literatura de entretenimento no Brasil foi José Paulo Paes, um grande crítico literário. Ele fazia uma defesa de um desenvolvimento de uma tradição de uma literatura de entretenimento no Brasil e acusava a história da literatura brasileira de não ter dado atenção a isso. Tudo é linguagem, mas a narrativa é a base da literatura. Uma história bem contada é o objetivo que perseguimos. Grande parte da literatura brasileira, e em geral em outros países também tem essa tradição, é vinculada a uma teoria ligada aos formalistas russos, que tem mais de 100 anos. Eu falo como escritor, como crítico, como acadêmico, como professor universitário. E eu sei que há uma determinada formulação do que seria a literatura dita com valor. Como se isso fosse forçar alguém a ler alguma coisa, como se tivesse que se encaixar. E isso realmente é bastante prejudicial para a formação de um público leitor. Mas acho que também parte da academia já está acordando para isso. Acho que está na hora de uma volta à narrativa, de uma volta ao prazer da leitura. A fantasia, o thriller, vem a agregar, trazer muito mais leitor e colocar eles nesse caminho de estar sempre buscando novidades e outros livros, que vai fazer com que eles conheçam todos os outros gêneros de literatura. A ficção brasileira precisa ser acessível a uma parcela maior da população, o que não significa produzir narrativas pobres ou mal elaboradas. Rejeitamos o rótulo de superficialidade. Escrever fácil é muito difícil. Todo mundo acha que tem um jeito certo de fazer aquilo, mas não tem. A simplicidade está em ser interessante para o maior número de leitor possível, conquistar esse leitor. Só para dar uma ideia, eu estava olhando no dicionário outro dia, eu vi a palavra pedante. E estava lá, que ostenta erudição afetada e livresca. Quer dizer, está ligando o universo do livro a palavra pedante como se fosse uma coisa intrinsecamente unida. Quer dizer, o que a gente quer aqui é mostrar que o livro não tem que ser pedante. Era uma vez 3 pessoas que viajavam por uma estrada escura. O trio adormeceu e nossa história começa justamente quando um deles desperta, abrindo os olhos depois de uma noite de sono agitado. Olhos tão amarelos e diferentes que irradiavam alegria mesmo quando mais para baixo não existia sorriso algum enfeitando a face. O que é muito comum quando eu digo sou escritor, é a pessoa perguntar, legal, mas você trabalha com o quê? Eu escrevo o que eu gosto de escrever. E eu tenho a sorte do que eu gosto de escrever ser uma coisa comercial. Mais de 400 mil livros vendidos. Quer dizer, tem um público leitor enorme, gigante e doido pelo próximo livro. Todo dia abro minha caixa de e-mail, tem lá 30, 40 e-mails de pessoas só perguntando isso, quando sai o próximo livro. Você vive de direito autoral? Vivo de direito autoral. Cada vez mais editoras abrem espaço para quem escreve fantasia. E feita aqui. As minhas histórias se passam em Osasco, em Porto Alegre, em Belo Horizonte. No começo o leitor estranhava um pouquinho, porque os meus vampiros não têm nomes estrangeiros. São portugueses e andam pelas ruas de São Paulo e estouraram o túnel Rebouças, entendeu? Havia alguém atrás daquela porta. Aracy sentia isso. É uma história de suspense. Esticou a mão para acender a luz, mas não localizou o interruptor. Na verdade é um quadro que mostra uma mulher seminua usando um véu islâmico. Ela empurrou a porta com o cotovelo, escancarando-a com violência e lançou-se sobre a sala. Não teve tempo de raciocinar. Todos os mistérios que permeiam a narrativa, a resposta desses mistérios é o quadro. Na escuridão, sentiu uma mão apertando seu braço. As pernas fraquejaram e ela soltou um grito abafado, deixando cair o peso no chão. Existe um preconceito muito grande com relação aos autores que vivem de direitos autorais. Que é o seu caso. Que é o meu caso. Mas é um trabalho honesto. Não estão fazendo nada de errado. Nós escrevemos os livros, alguém publica, os livros são vendidos, alguém compra, eu pago meus impostos, o que há de errado nisso? Outra situação clássica. É uma ligação entre juízo estético e um certo ideia da usura como pecado. Como se vendesse muito, significasse que a literatura não é boa. Ele vende, vive disso. Uma vez um conhecido meu me confrontou
a literatura boa é a literatura de arte, que o autor faz por amor à arte. A literatura feita para o mercado é ruim. Eu falei, discordo. Então me cite um autor, ele falou assim, me cite um autor que escreva por dinheiro, ou que tenha escrito por dinheiro, e que faça uma grande literatura. Eu vou citar doisinhos só. Balzac e Dostoiévski. Que eu quero dizer que esse é o conceito errado para se avaliar um livro. Um autor talentoso que escreva por dinheiro tem grandes chances de produzir uma grande obra. Um autor medíocre que escreva por amor à arte tem grandes chances de produzir um monstrengo. Charles Dickens também seria outro, Mark Twain, Alexandre Dumas. Esses grandes autores que hoje são clássicos, mas que foram autores populares no seu tempo, né? O Marido Perfeito Mora ao Lado é uma história de amor. Naquele instante, gostaria de ser uma dona de casa siciliana, com as ancas largas, a lasanha no forno e as crianças na barra da saia. Uma mulher angustiada que quer salvar o seu casamento, que quer fazer uma DR, quer discutir a relação, mas o marido não quer. Então ela vai buscar a ajuda da terapia, mas como ela não tem dinheiro, ela busca uma clínica universitária. Então é atendida por 5 estudantes. Queria não ter pensado na carreira, no mundo, na sociedade capitalista. Queria não ter se filiado a um partido de esquerda. Queria não ter brigado com a família. Queria não ter lido Nietzsche, Foucault, Marx, Freud, Deleuze, Lacan. Queria não ter ombros largos. Queria não ter opinião. Mas tinha. E um desses estudantes desaparece. E os outros 4 têm que, além de tratar desse casal, descobrir o que aconteceu com o 5º. Esse manifesto para vocês é uma busca de leitores ou uma busca de legitimação? Talvez nem uma coisa nem outra. Né? Acho que é a busca de um espaço na cena literária. Um espaço que tenha valor estético. A gente não está propondo uma ruptura. Nós estamos propondo com isso a abertura de um canal a mais, de um campo a mais, preservando e respeitando os campos que já existem. A literatura erudita, a literatura experimental, que é muito importante que exista, porque se não houvesse experimentalismo na linguagem, a gente estaria escrevendo ainda na pedra. A gente tem uma ata de fundação, temos 5 escritores que não participam mais. Depois dessa fundação já entraram o André e o Pedro. Outros 9 escritores também já se filiaram, ou seja, já assinaram o manifesto. A gente faz reuniões que não são periódicas, não tem um período certo. Registramos essas reuniões em ata e bebemos, comemos, nos divertimos, né? E falamos de outras coisas também. Lemniscata é o símbolo do infinito, né? Aquele 8 deitado. Santa Manuela. Conhecê-la foi uma bênção. Aprendi em nosso breve encontro que a criança é uma oração que perde a fé no altar do tempo. A história de uma jornalista canadense que vê que o seu pai desaparece e ela percebe que ele desapareceu depois de alguma coisa que aconteceu quando ele viajou ao Rio de Janeiro. Não desapareceu no Rio, mas foi alguma coisa que aconteceu no Rio de Janeiro. A senhora conduz uma igreja e sabe que não pode interromper sua missa. Lembro-me bem quando a ouvi dizer que não permitiria que a história do pequeno Bento se repetisse. Não permita. Como todo thriller, eu acho que é bacana você ter um final com um twist muito forte, um final realmente inesperado. O que chama Manifesto Silvestre? Há várias interpretações, né? Nós formamos um grupo de amigos lá no Rio, no ano passado, a gente se encontrou e um patrocinador do grupo, digamos assim, que juntou o grupo, foi o Ednei Silvestre. E a gente fez isso em homenagem a ele. Ele não participa do manifesto, ele não é signatário, mas nós demos o nome de Manifesto Silvestre em homenagem a ele, porque Paraninfo da turma. Porque foi Paraninfo porque a gente se reunia no grupo dele. Eu tenho uma outra versão para esse nome, né? Como o meio literário é meio selvagem, né? Em termos de competição, em alguns casos, então Silvestre também se aplica bem. O livro dele se encaixa nos mandamentos do Manifesto Silvestre? Eu tenho que deixar claro que pelo Paraninfo o nome é maravilhoso, mas eu achei horrível esse livro. Se eu pudesse eu mudaria, mas parece que é um bando de escritores que vivem na floresta, saltitando e felizes e compondo seus livros. Os academicismos, jogos de linguagem, experimentalismos vazios não nos interessam. Respeitamos a produção que segue esses parâmetros, mas nosso caminho é outro. Vocês estão pensando em quem exatamente? Assim, é uma tendência geral? Eu acho que a gente é demais preocupada em fazer um determinado jogo de linguagem que se enquadre nesses parâmetros críticos. A gente respeita isso, só que a gente faz o caminho inverso, que é o quê? Uma volta à narrativa. Olha, eu vou citar o nome de 3 escritores que foram os mais premiados da literatura brasileira nos últimos anos. Milton Ratum, Cristóvão Tessa e Bernardo Carvalho. Não me parece que
qualquer um deles se encaixa nesses parâmetros do experimentalismo vazio. Eu concordo com os 3 autores que você citou. Esses 3 autores se encaixariam perfeitamente no tipo de literatura que a gente defende, que é uma literatura que tem a narrativa como base. Mas vou citar 2 autores da minha editora para não ser antiético, o Luiz Rufato e o João Gilberto Noll. São autores que têm a linguagem como base, e não uma história necessariamente. E muitas das suas narrativas não se preocupam em contar uma história. São ótimos autores, é uma literatura muito eficiente no que se propõe, mas é claro que é uma literatura para poucos. A ideia de vocês é que a literatura brasileira não fique identificada exclusivamente com esse tipo de produção. Exatamente, essa é a ideia. Essa é a ideia, valorizar esses autores, mas não ficar limitado a um tipo de literatura que só valorize a linguagem.